Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 25. Verso 14. Glória a Deus. Mateus 25, 14. Amém? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Acho que eu não preciso avisar que não é para levantar, não é para ir no banheiro, não é para tomar água, só se for da sua garrafinha que você trouxe, só em última, extrema necessidade. Amém? Glória a Deus. Nós vamos aprender algumas coisinhas hoje. Essa semana nós chegamos com as meninas, graças a Deus as meninas estão bem, amém? Obrigado pelas orações. Até na hora de vir embora, elas entraram no avião em Porto Alegre, o avião, todo mundo lá dentro, ainda bem que não tinha subido, deu um problema no motor. Falei, gente, mas isso só pode ser capeta mesmo, não é possível, né? Mas Deus foi fiel, como Ele sempre é fiel, a gente passa uns apertinhos para poder aprender a orar mais, né? Ficar mais firme. E elas estão aí, estão de quarentena, porque foi necessário elas andarem em muitos lugares, né? Fizeram uma viagem muito longa. Então elas estão lá em casa ainda, mas logo estarão aqui com a gente. Elas estão doidinhas. Hoje elas falam assim, não vai ter culto online? Eu falei, não vai. Hoje vocês não vão ficar apavoradas de ficar lá. Não está acostumada, né? Porque querem, estão com saudade. Mas glória a Deus por isso, né, irmãos? Então, eu gostaria de agradecer e falar para vocês que está tudo bem, tá bom? E essa semana eu meditava nessas coisas e comecei a meditar nessa palavra, quantas coisas nós temos perdido, quantas coisas preciosas que Deus tem nos dado e nós temos perdido por negligência, por uma visão errada que nós temos do nosso Deus muitas vezes. Ou às vezes nós até temos a visão certa, mas não conseguimos e damos desculpas, né? E aqui eu vejo essa questão do servo que pegou o talento e não fez nada, perdeu por negligência e no final perdeu, como fazendo uma comparação, a salvação, porque onde há choro e ranger de dentes é o inferno. E eu comecei a meditar nisso e Deus me levou a um talento muito importante que eu quero
colocar para você hoje, nós vamos aprender e vamos ser libertos pelo poder da palavra, que é a nossa família. E às vezes nós pensamos assim, eu tenho um talento, eu canto bem. Nossa, eu canto super bem. Eu ponho o microfone até mais longe. Eu toco muito bem. Eu tenho um talento de lidar com isso ou com aquilo. Mas nós vamos lidar com esse talento, com essa preciosidade que Deus nos deu, e que às vezes nós perdemos muitas coisas, porque nós não sabemos lidar com a nossa família. E a primeira coisa que eu vejo é que Jesus tem confiado muitas coisas a nós. Jesus tem confiado muitas coisas a você, irmão? Você tem muita responsabilidade na sua vida? Quem tem, diga amém. Principalmente as donas de casa, né? Que eles costumam dizer que mulher consegue fazer 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Outro dia nós estávamos conversando, lá no aeroporto esperando as meninas em São Paulo, e o Maurício falando uma coisa, eu conversando com ele, eu mexendo no celular para ver se as meninas já tinham chegado, e uma mulher conversando ali atrás, eu falei, nossa, você viu o que ela está falando? Ele olhou para mim e falou assim, eu não, estou conversando com você. Como nós somos inteligentes, né? Então, não consegue, e às vezes a gente começa a achar que está dando conta de tudo, e será que nós estamos dando conta de tudo? De prestar atenção nisso, fazer aquilo outro, e a nossa família como está? O bem mais precioso, a graça, a preciosidade de Deus para as nossas vidas, como que está? Então eu quero meditar com você isso. Nós às vezes não cuidamos direito, não investimos direito. Na hora que o negócio fica bom, não precisa olhar para quem está chegando, pode olhar para mim. Amém? O mais importante aqui é a palavra. E aí nós não cuidamos direito, não zelamos direito, e depois nós ficamos como esse homem aqui. Eu fiquei com medo, eu fiquei temeroso, Senhor, porque o Senhor semeia onde não plantou. O que ele quis dizer com isso? Que o Senhor era injusto. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós começamos a pensar. E há uma desculpa também por outro lado, outro extremo. Uma desculpa de falar assim, sabe por que eu não fui no culto? Por causa da minha família. Mentira! Sabe por quê? Porque quando eu estou servindo ao Senhor, eu sei colocar as coisas nos devidos lugares. Diga assim, a minha família é algo precioso que Deus me deu. Amém, irmãos? Você crê nisso? Então nós vamos meditar nisso. E eu queria que você fosse comigo lá em Tiago, capítulo 1, verso 17, para nós começarmos essa meditação. E nós vamos ser libertos pela palavra nessa noite. Amém? Tiago 1, 17. Mais no fim. Canta a musiquinha que você acha. Só que a musiquinha vai ficar até no fim quase. Sabe cantar a musiquinha dos livros da Bíblia? Isso é visita, não é? Eu vou te ensinar qualquer dia. Só que eu vou gravar, porque eu sou muito desafinada. Tá? A gente vai de Gênesis até Apocalipse. Você fica craque, menina. Todo mundo fica olhando. Nosso Deus. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do... Olha o que fala depois. Descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém? Diga comigo, tudo vem de Deus. Amém, irmãos? Então nós recebemos do Senhor. Porém, nós às vezes não sabemos o que fazer com a nossa família. E eu quero te fazer essa pergunta nessa noite. O que você tem feito com a sua família? Enterrou? Cuidou? Foi bênção? O que você tem feito com a sua família? Você está encarregado em multiplicar a bênção na sua família. Essa é a missão daquele que serve ao Senhor. Como foi a missão que o Senhor deu para aqueles servos? De multiplicarem aquilo que era dele. Era dele. A sua família não é sua, é de Deus, amém, irmão? E aí ele ensinou isso. Então, se Jesus viesse hoje, será que você está valorizando a sua família ou desvalorizando a sua família? Se Jesus voltasse hoje, você seria o servo
bom e fiel, como diz aqui? Ou você seria o servo mau e negligente? Porque às vezes nós achamos que estamos abafando. Nós achamos que nós somos modernos. Nós estamos, do jeito que todo mundo está fazendo, eu estou fazendo. Eu estou tentando fazer. Eu sou um pai e uma mãe muito bonzinho. Eu deixo meu filho porque eu sou amigo dele. A gente escuta muito isso. Eu sou isso, sou aquilo. Eu só quero te fazer essa pergunta, você responde no seu coração. Se Jesus viesse hoje te pedir contas a respeito da sua família, como seria? Se Jesus viesse hoje te pedir contas a respeito daqueles que Deus te confiou para cuidar ou para conviver com eles em amor, como seria? Qual seria a posição que o Senhor nos colocaria? E mais uma vez eu te pergunto, o que você tem feito de diferença na sua família? Às vezes, irmãos, nós estamos entregando a nossa família para algumas coisas, algumas pessoas, algumas situações. E nessa noite eu quero que você pense. Romanos 14, 12, não precisa abrir, diz assim: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então que bom, pastor, eu estou livre, eu vou dar conta de mim. Dar conta do meu marido, da minha esposa, do meu filho, do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, não precisa. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aquilo de bom que você pode fazer e não faz, a Bíblia fala que você peca. E quem são as pessoas mais próximas de você hoje? Os que moram com você na sua casa. Então vocês estão entendendo a responsabilidade que nós temos? A responsabilidade de cuidar daquele talento que Deus nos entregou. E hoje nós vamos ver sobre a família. Mas depois nós vamos ver sobre os bens materiais, nós vamos ver sobre as oportunidades profissionais, nós vamos ver sobre o nosso ministério, várias coisas nós vamos ver. Sabe por quê, querido? Porque eu estou muito preocupada. E eu sei que essa é uma preocupação de Deus, que Ele tem me incomodado. As pessoas estão se perdendo e perdendo a bênção, porque não estão cuidando bem dos talentos que Deus entregou. E quando o Senhor voltar, que está próximo à volta dele, será que Ele vai nos achar fiéis e servos bons e fiéis, ou servos maus e negligentes? Abra sua Bíblia comigo, Marcos 5, 18. Eu tenho uma agonia com vocês que esse trem na cara, porque eu não sei como é que está a cara de vocês. Né, Roberta? Sobe essa máscara, Roberta. Marcos 5, 18, amém? Vamos lá. Ao entrar Jesus no barco, todo mundo conhece essa passagem, mas eu vou ler um pedacinho. Suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Verso 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Vocês sabem quem que é esse aqui? É o endemoniado gadareno. Ele quebrava as correntes que tentavam colocar para prendê-lo. Ele comia pedra. Nós já tivemos uma experiência dessa lá no Goiás, né, bem? O cara tinha um pacto com o Exu da pedreira e ele mastigava a brita. E o dente dele não quebrava. E esse aqui eu imagino que devia ser mais ou menos nesse calibre. Ele tinha uma legião de demônios. E o Senhor o libertou. Mas olha o que Jesus fala para ele no verso 18. Isso é maravilhoso. Ao entrar no... Não é no 18. Que ele pede aqui, no 19. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua... Diga assim, vai para a tua casa. Amém, irmãos? E eu quero me deter nisso agora. Porque às vezes nós pensamos, eu imagino que Jesus, a minha mente humana, carnal, sabe o que eu imaginei, William, que Jesus ia mandar ele fazer? Vai procurar um emprego. Vai procurar uma profissão para você, porque até hoje você teve aí, sem viver.
sobrevivendo. Vai tomar um banho, vai pôr uma roupa. Não. Jesus falou para ele que era para ele ir para a sua família. Então aí eu vejo que quando o Senhor nos liberta, Ele tem um propósito grande para nós, maravilhoso, de nos fazer instrumentos para a nossa família. Amém, irmãos? Diga assim: o Senhor quer me usar na minha família. Isso é fácil, irmãos? Nossa, mas é lascado de difícil. Porque a Bíblia mesmo fala que o profeta não é honrado, não é aceito na sua terra. Às vezes eles olham para você e falam assim: olha aí quem está falando, eu sei das farras que ela fazia antes, está achando que é o quê? Né, Juca? Que às vezes o outro pensa isso, né? A gente era bonzinho, mas eles pensam isso. É. E aí, o que eu vejo nessa questão? Precisamos entender. Porque aqui, olha como é sério isso. O Senhor, ele não esqueceu a família daquele homem. Pense comigo, quando nós estávamos no mundo, a nossa família sofria por causa de nós. Quando nós fazíamos as coisas de qualquer maneira, mesmo estando na igreja, eu acho que é assim, eu penso que é assim. A Bíblia fala isso, mas eu estou dando um jeitinho para sustentar a minha família e fazendo coisas erradas. A família sofre. E a primeira coisa que o Senhor nos faz quando Ele nos liberta, é como Ele fez com o gadareno. Precisamos voltar para a nossa casa. Amém, irmãos? E eu quero te fazer mais uma vez essa pergunta: como está a sua casa? Porque disso depende muitas vezes a minha e a sua salvação. Sabia? Quem que quer ir para o céu? Diga amém. Então tá aí. Tá vendo o segredo? A Bíblia, ela é cheia de regras, sim, mas ela é cheia de dicas maravilhosas, especiais, que o Senhor nos dá para que a gente seja abençoado, próspero, mas abençoador. Vai comigo lá no livro de Timóteo, 1 Timóteo 5,8, para a gente entender o quanto é sério isso. Nós precisamos entender, irmãos, que às vezes nós somos tão negligentes. Isso é muito sério. 1 Timóteo 5,8. Achou aí? Glória a Deus. Tão bom de Bíblia, hein? Que belezinha. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, olha como é sério isso. Tem negado a fé e é pior que o descrente ou incrédulo, dependendo da tradução. Então isso aqui é um negócio muito sério. É um negócio muito sério. Se aquele que não dá conta nem da sua casa, ele tem negado a sua fé, ele é pior do que aquele que não crê. Misericórdia, irmão? Misericórdia. Porque às vezes nós firmamos tanto e pensamos: eu preciso ir para o céu, Jesus está voltando, eu quero subir junto com a igreja. Quem aqui quer subir e ser arrebatado? Amém? Vai ficar o óculos, a lente de contato, o silicone, os implantes, tudo que nós pagamos para ter, né? Vamos subir. Só que o que acontece? Nós precisamos de algumas coisas na nossa vida, de conserto, de restauração, para que estejamos prontos para ir para o céu. E restauração, não estou dizendo a família perfeita. Não tem. Perfeito é Deus. Mas o nosso posicionamento. E aqui, como eu vejo que Paulo alertou aquele povo, se alguém não tem cuidado dos seus, os que estão próximos, que são da sua família, da sua casa, do seu convívio, às vezes não é parente seu, e principalmente dos da própria casa. Agora eu quero que você pense. Abra o olho, não dorme não. Com quem você mora hoje? Quem é da sua casa hoje? Você às vezes pode estranhar a possibilidade da gente falar que um crente, ele não dá conta da casa dele. Ele não dá conta da família dele.
É estranho isso, porque o normal seria dar conta. Agora, uma outra pergunta eu quero te fazer. Para quem você tem entregue a sua família? Para quem você tem entregue a sua família? Eu vejo aqui uma coisa. Nossas atitudes ou nossas faltas de atitude fazem muita diferença hoje em dia. Porque o mundo está querendo ditar as normas para nós e nós, como povo de Deus, muitas vezes achamos que, isso está legal, isso é ok, é do mundo, mas não tem nada demais. E aí eu vejo um cara aqui, que até eu já falei dele esses dias, eu tenho uma vontade de dar um couro nele, mas não pode, né? Não tem jeito mais. E eu vejo um cara aqui que ele fez isso. Sabe o que ele fez? Ele entregou a família dele, Marcos. Nossa, Marcos, que bom que você está aqui, você não tinha vindo? Tinha? Filho, misericórdia, você não está com saudade de mim? Tava, né? Sentou bem aqui. Oi, saudade? Que bom que você veio. E aí, o que eu penso? Volta aqui, Marta. Já ficou vermelho, né? Não precisa mais, né, Marcos? Tudo bem. Então, às vezes eu fico pensando que nós entregamos sem perceber. E esse marmota aqui, ele fez isso. Abre lá sua Bíblia comigo, Gênesis. Vai lá, William. Gênesis 19. Nós vamos ver os marmotas, mas nós não vamos copiar. É para a gente aprender para não fazer igual. Amém? Pensa para quem você tem entregue a sua família. Oi, Neide. Faz amor. Gênesis 19, 1 diz assim. Ao anoitecer, você já vai saber quem que é o marmota. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló, aí o marmota, assentado. Este, quando os viu, levantou-se e indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhes, eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não passaremos a noite na praça. Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhe muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si. E lhes disse, rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, e vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Pensa comigo uma coisa. Você começa a pensar, mas era anjo, pastor, ele tinha que fazer alguma coisa. E às vezes, irmãos, nós temos entregue a nossa família como Ló fez. Para poder preservar alguma coisa que a gente acha que vai também cuidar da nossa honra, nós estamos entregando a nossa família para o mundo como Ló entregou suas filhas virgens. Aquilo que ele tinha de mais precioso, que eram suas filhas, ele tentou entregar para aqueles caras que não valia nada. Sabe por quê? Porque ele não tinha mais comunhão com Deus para saber onde levar a sua família. E nós muitas vezes levamos a nossa família como Ló fez. Então ele tomou uma decisão absurda, não é? Amém, irmãos? Ele tomou uma decisão absurda. E a gente olha aqui, parece um negócio, imagina que ele fez, duvido. E muitas vezes nós fazemos coisas piores. Nós entregamos nossos filhos para o videogame, para a internet, para o mundo, para as mentiras, para o engano. Não, pastor, eu não deixo, mas você faz. Eu quero te dar um conselho aqui, que é uma coisa muito boa para a gente saber. Aquilo que você não pode fazer na frente dos seus filhos, ou na frente das pessoas que estão à sua volta, você não pode fazer sozinho. Aquilo que você não pode ver na televisão, na internet, aquele assunto que você não pode comentar perto de outras pessoas, sabe aquelas fofocas? Você não pode fazer de jeito nenhum.
E o que eu vejo aqui é que ele tomou uma decisão absurda no verso 8 e fala: tenho 2 filhas, eu trarei, vocês podem fazer o que vocês quiserem com elas. E nós muitas vezes, irmãos, estamos fazendo isso. E Ló era sobrinho de Abraão. Abraão soube como levar a sua família. Ele deu umas erradinhas lá, mas consertou. O filho dele, ele entregou no altar do Senhor. Ele ensinou. Ele tinha um propósito com Deus, mesmo que custasse a vida daquilo que era mais precioso para ele, porque ele sabia que com Deus tudo ia dar certo. Agora Ló não. Ele entrou no meio da prostituição. Ele entrou no meio da mentira. Ele colocou a sua família no meio disso. E depois ele continuou entregando a sua família para o mundo e para o diabo. E que nessa noite nós possamos pensar nisso. Essa palavra de 1 Timóteo que fala que se a gente não cuidar dos nossos, principalmente dos da própria casa, nós temos negado a fé e somos pior que os incrédulos, que isso possa trazer para nós um incômodo. Porque Ló, ele pensou nele, ele pensou na situação dele, como que ele iria se sair disso. E quando nós pensamos só em nós, numa situação que nós queremos ficar confortáveis, nós entregamos a nossa família para o mundo e para o diabo. Às vezes, irmãos, é mais fácil nós sermos permissivos com os nossos filhos. Às vezes é mais fácil nós sermos permissivos dentro da nossa casa, deixando coisas entrarem, coisas passarem batido. Às vezes é mais fácil nós sermos permissivos com a gente mesmo. E foi isso que aconteceu. Agora, a diferença entre Ló e Abraão é que um tinha uma mentalidade de mundo e o outro tinha um compromisso com Deus. E eu quero te perguntar, você tem um compromisso com Deus? Será que a sua visão é a visão que Deus quer que você tenha? Porque se você tiver um compromisso com Deus, tiver a visão de Deus, ninguém vai poder tocar na sua família, na sua casa. Amém, irmãos? Diga assim: a minha família é um bem precioso que Deus me deu. Vocês têm força para isso? Tá com falta de ar? Tá? Faltando ar aí? Atrás da máscara? Vocês não conseguem falar? Porque às vezes nós não entendemos a seriedade disso. E nós vamos ficando pessoas incoerentes nas nossas atitudes. E que nessa noite nós possamos ter o temor do Senhor gravado no nosso coração. Para que Deus possa olhar para nós e falar: servo, bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Amém? Porque às vezes nós queremos para o filho dos outros. Ai, mas a Marta, a Dani... Qual que é a Dani? É de lá. Espera aí que eu tenho que pensar. A Dani é de lá, ainda mais de máscara, né, Marta? Elas são muito parecidas. Ai, mas a Marta tinha que fazer isso com a Dani. Ah, e eu não tenho que fazer com a Laís e com a Bruna. Porque é muito fácil, querido, eu apontar o dedo para o outro. O Mateus tem que fazer com os meninos, o Marco tem que fazer com o menino dele. Mas eu não tenho que fazer? Então eu quero te dar um conselho. Primeiro, cuide da sua vida. Segundo, pare de falar do outro. E terceiro, comece a entender que a medida é a mesma para todos na palavra. Amém? Diga assim: eu não vou ser como Ló. Não mesmo? Às vezes nós temos medo de ser radicais. Nós temos medo das pessoas falar que nós somos bobos. Então, às vezes, nós precisamos entender que o pecado entra porque nós deixamos. A maldição entra na nossa casa porque nós permitimos. A bênção entra se nós buscarmos. E nessa noite eu quero te perguntar: o que você tem feito? Qual a decisão radical no Senhor que você tem tomado dentro da sua casa? Porque às vezes nós queremos agradar aos homens e desagradamos a Deus. Então nessa noite, meu querido, eu quero te dizer: Deus tem entregue muitas coisas preciosas para nós. Mas Paulo sentenciou: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da própria casa, tem negado a sua fé, e é pior do que o incrédulo. Que você possa guardar isso no seu coração. E nós vamos agora lá em Josué. Abre sua Bíblia comigo, para a gente terminar. Josué 24.
Nunca tenha medo de ser firme. Nunca tenha medo de dar um bom testemunho e fazer o seu filho e fazer a sua casa, aqueles que estão abaixo da sua autoridade, fazerem aquilo que você entende que é o melhor. Josué 24:15 diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao... Diga comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, querido? Que nessa noite você possa entender isso. Quem aqui é pai de família, mãe? Eu gostaria que você começasse a pensar a respeito disso. Às vezes as pessoas dizem que nós somos muito rígidos aqui na escola com as crianças, né? É muito interessante como as crianças pedem, suplicam, imploram por disciplina e os pais são uns bobão. Como as crianças pedem por isso. É muito interessante a nossa aula online. Eu queria que um dia vocês vissem. Eu não escuto a voz das professoras quase. Ana Laura eu nem escuto. Esse dia eu até achei que ela já tinha ido ter nenê. Ela estava dando aula aqui. A única que grita aqui sou eu, sabe, Jefinho? Não sei por quê. Não tive essa educação que essas meninas têm. Eu não escuto. Não, você não vem não, porque isso aí foi um milagre da criação. É a mãe dela, gente, essa aqui. Parece irmã da mãe. E aí o que acontece? Os meninos, gente, eles são maravilhosos. Eu falo que é impressionante. Eles têm mais disciplina que os pais. Sabia? Os nossos meninos, eu falo nossos porque são nossos. Então, o que eu vejo nisso? Nada, não é rigidez, não é maldade, não. É o que os meninos estão pedindo. Estão implorando por isso. Estão clamando por isso. Nós temos visto pessoas fazerem coisas que a gente nunca imaginou. Eu falo que nós vamos viver e não vamos ver tudo, né, Gi? Cada coisa que está acontecendo, que eu falo que o capeta está dando a última tacada para ver quem que ele pega. E aí você começa a ver esses meninos, esses moços, aquela falta de disciplina, né? Esses dias puseram fogo num negócio lá, pegou fogo, foi no Pantanal? Onde que foi? Não sei onde que foi aqui, acho que não foi esse do Pantanal, né? Que os meninos entraram e puseram fogo de propósito num mato lá e pegou um fogo um tempão. Falei, nossa, isso aí é falta de couro, isso é falta de disciplina. Só que antes de tudo é falta, sabe de quê? Exemplo dos pais. Bom exemplo dos pais, porque fala para o menino não fazer, mais faz. Fala para não mentir, mais mente. Fala para não roubar, mais rouba. Fala para não prostituir, mais prostitui. E aqui, Deus está nos ensinando que nós precisamos investir na nossa família. A nossa família é propósito, é planejamento de Deus. Deus planejou. Deus arquitetou tudo direitinho. Monique, quando vai fazer como é que chama aquele negócio que ela está fazendo lá para casa da minha mãe? Projeto. Perdão, ignorância. Quando vai fazer um projeto, você pode pensar, fazer uma parede assim, virar para cá, desenhar assim, fazer igual faz uma pintura assim? Pode? Não. Senão a casa cai. Tudo tem que ser planejado e Deus planejou. Por que nós nos achamos no direito de derrubar a parede, de destruir as coisas que o próprio Deus planejou com tanto zelo e cuidado? Então que nessa noite nós possamos pensar. Eu quero deixar para você pensar. Será que hoje você é parecido com Ló, que entregou sua família, entrou no meio da prostituição, do pecado, entregou sua família? Ou você é como Abraão, que a única coisa mais linda que ele fez foi entregar o seu filho para o Senhor, e o Senhor proveu, e o Senhor abençoou? Que nessa noite você possa pensar nisso. Como você tem levado a sua casa? Como você tem caminhado na sua família? Os filhos aqui, como você tem tratado os seus pais? Como você tem honrado aqueles que devem, que merecem honra? Que nessa noite nós possamos pensar, amém, irmãos? Que a nossa família, nós possamos entender que é um talento precioso
que se nós enterrarmos, se nós negligenciarmos, se nós pensarmos de maneira humana e carnal, nós vamos ser condenados. E eu quero ir para o céu. Quem aqui quer ir para o céu? Diga amém. Amém? Então, só para terminar, pode ficar de pé. Provérbios 13, 24. Acabei, pastor Maurício. Vocês viram o que ele fez comigo hoje, que eu faço com ele? Vocês perceberam? Gente, mas que desaforo, né, Mariana? Você viu? Que benção esse homem. Provérbios 13, 24. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. E assim Deus faz conosco, e nós devemos fazer com aqueles que estão embaixo da nossa autoridade, para que nós não sejamos condenados. Mas primeiro eu quero te falar, não adianta você mandar ele fazer se você não faz. Conserta tua vida, anda direito, porque eles vão ter muito gosto. Vão ter muito gosto de fazer aquilo que você manda. Vamos orar. Espírito Santo, nós queremos clamar a tua direção, a tua instrução em todo o tempo. Senhor, nós queremos te pedir perdão pelas vezes que nós negligenciamos, pelas vezes que nós fazemos de qualquer maneira, pelas vezes que nós entregamos a nossa família, a nossa vida mesmo, a nossa própria vida para as coisas do mundo. Nós queremos te pedir, Senhor, que nessa noite o Senhor possa nos dirigir, nos instruir e nos perdoar por toda atitude errada, por toda atitude impensada e negligente, carnal, que nós possamos ter com a nossa casa, com a nossa família, com esse bem tão precioso que o Senhor nos entregou para cuidar. Nós vamos sim prestar conta, Senhor, sabemos disso, mas queremos te pedir, até esse dia, que o Senhor possa nos instruir, nos capacitar, nos dar sabedoria. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus.